Então, falamos aí no primeiro vídeo a diferença entre o direito objetivo e o direito subjetivo. Muito bem? Agora, nós vamos aí na observação, ainda na primeira folha, na primeira lauda desse conteúdo que eu preparei para vocês. O que tem na observação aí? Abaixo do 1.3, coloquei até em vermelho aí, para vocês saberem que nesse momento eu falei desse caso aí da cobrança indevida da Oi. Então a gente faz o link do texto com esses vídeos, tá? Tá aí no item 1.3, não escrevi aqui o exemplo, mas eu apresentei o exemplo no primeiro vídeo. Então na observação que a gente vai trazer aí agora, você tem aí, olha, a diferença entre direito subjetivo, faculdade jurídica e poder jurídico. Direito subjetivo nós já entendemos, não é? No primeiro vídeo eu expliquei que a concretização em favor de um determinado indivíduo daquele direito objetivo que, uma vez que foi violado, acabou, né, fazendo com que ele tivesse ali a possibilidade de exigir o seu direito contra um sujeito passivo, que era aquele indivíduo que deveria ter observado a norma e não observou, causando um prejuízo, no exemplo que eu trouxe para vocês. Então esse é o direito subjetivo, é aquele direito que se concretiza em favor de um determinado sujeito, por isso que o direito subjetivo, tudo bem? Qual é a diferença então desse direito subjetivo para a faculdade jurídica? E tem aí no texto de vocês, ó, faculdade jurídica, não há um sujeito passivo que deve respeitar a lei ou praticar uma conduta. Qual é o exemplo desta faculdade jurídica? Na faculdade jurídica, diferente do direito subjetivo, não há violação de norma objetiva alguma que venha conferir um direito a você, né, se ver reparado em alguma esfera desses seus direitos. Você não tem essa questão. É uma faculdade, o ordenamento jurídico, o direito objetivo traz para você uma possibilidade, é uma faculdade, você realiza ou não de acordo com o seu interesse. Exemplo, você tem aí pelo direito objetivo, pelo Código Civil, a possibilidade de realizar um testamento. Você não é obrigado a realizar um testamento. Mas se você quiser, você tem essa faculdade ou não tem? Tem. Você tem essa faculdade, você pode exercer ou não, independentemente de qualquer outro sujeito. Aí você não precisa ter um outro sujeito que venha violar aquela norma de direito objetivo, criando para você um direito subjetivo. Na faculdade jurídica, não. O ordenamento jurídico traz uma possibilidade para você, independentemente de qualquer violação ou qualquer ação de um outro indivíduo. Aqui você não precisa do outro indivíduo violar uma norma para você poder agir. Aqui o ordenamento já te traz essa possibilidade. O que eu coloquei aí para vocês? Né? Faculdade de testar ou de contratar com alguém. Se você quiser realizar um contrato, tem essa disposição lá no direito objetivo. O Código Civil traz essa possibilidade de se realizar um contrato qualquer, independentemente de qualquer violação. Então é uma faculdade, você não é obrigado a contratar via de regra. Tanto é que um princípio do direito contratual, da liberdade contratual, você contrata se você quiser, tem lá a possibilidade. Claro que nós temos algumas exceções, né? Serviços essenciais, por exemplo, você é obrigado praticamente a contratar, ou ainda mais numa vida moderna hoje em dia, como é que você vai viver sem fornecimento de água, por exemplo? Mas vamos tirar um pouco essas exceções, vamos trabalhar na regra. Via de regra, você tem ali a faculdade de realizar um contrato ou não. Ninguém é obrigado, por exemplo, a contratar uma venda de um determinado objeto. Não, você tem essa faculdade, o direito te traz ali normas específicas. Se você vai vender, tudo bem. Quais são as regras específicas para o contrato de compra e venda? Se você quiser exercer essa faculdade jurídica, você vai observar as regras que o ordenamento jurídico traz. E aqui é uma faculdade. Realizar um testamento, você casar ou não, é uma faculdade, tudo bem? Não é ali um direito subjetivo. Você não pode falar, eu tenho um direito subjetivo de fazer um testamento. Não, você tem uma faculdade jurídica, tudo bem? E agora também poder jurídico. Tem aqui um conceito para vocês também. Poder jurídico. O próprio sujeito passivo exerce o direito em favor próprio ou de um grupo social. E olha aqui que interessante. Favor próprio ou de um grupo social ou de uma determinada pessoa. É muito interessante isso aqui, porque se a gente começar a trazer alguns exemplos, vocês vão entender bem como o principal foco é o exercício em favor de outrem. Olha só que interessante.
poder jurídico. Vamos pegar um exemplo. O poder familiar. O que é o poder familiar? O poder que aquela mãe, o pai ou quem exerce o poder familiar naquela família, eventualmente os avós, não é? Na falta dos pais de uma criança, exercem um determinado poder que visa ali trazer ou assegurar, melhor dizendo, visa assegurar os interesses principalmente, nesse exemplo que eu trouxe aí para vocês, do menor, do filho ou do neto. Vamos pegar um pai e uma mãe. Se o pai ou uma mãe vão exercer ali aquele poder que eles têm para trazer as regras da casa, matricular o filho no colégio, um poder barra dever, né? Mas também é um poder. Escolher ali qual é a melhor ocupação para aquele menor, qual vai ser ali a melhor orientação religiosa, se vai ter, se não vai ter uma orientação religiosa, como é que ele vai ali, aquele pai, aquela mãe, como é que eles vão tratar ali das questões referentes à saúde do menor, se vai contratar um plano de saúde, se vai contratar um outro, qual é a hora que o menor tem ali para poder se alimentar. Essa questão envolve um poder que é conferido aos pais, né? Nesse meu exemplo, qualquer pessoa que faça aí, às vezes, de responsável por esse menor. Nesse meu exemplo, o Joãozinho tem ali o dever de ir para a escola, e os pais têm dever e um direito ao mesmo tempo, né? E os pais, eles têm o poder de escolher qual é a melhor escola para o Joãozinho. Vamos pegar uma mãe tem o poder de escolher qual é o tratamento que o Joãozinho vai fazer ali para os seus dentes, se ele vai colocar um aparelho ou se de repente ele vai colocar um outro, escolher ali sobre a melhor criação e o melhor desenvolvimento, o que seria tido como a melhor saída para o desenvolvimento adequado do Joãozinho. É um poder que os pais têm. E esse poder, ele é jogado em favor próprio, ou ele é jogado, entre aspas, exercido em favor do Joãozinho. Ele vai ser exercido em favor do Joãozinho. Ou seja, eu não tenho como, nesse caso, falar que eu estou, enquanto pai, exercendo um direito subjetivo de criar os meus filhos. Eu estou exercendo um poder jurídico, porque eu exerço em favor de outrem, e não em benefício próprio, principalmente em favor de outrem, que é o Joãozinho, nesse exemplo fictício, o meu filho. Então, todas as escolhas que eu faço é um poder que eu tenho, que o ordenamento jurídico me dá, e eu vou exercê-lo em favor de outrem, em favor do Joãozinho. Então, a gente já tem uma diferença entre direito subjetivo, faculdade jurídica e poder jurídico. E olha só que interessante, um outro caso que eu coloquei aqui para vocês, o poder que o administrador público tem em relação à sociedade. Um administrador público, vamos pegar um secretário de Estado, prefeito, governador, dentre tantos outros. Eles não têm um poder que o ordenamento jurídico confere a eles, em razão do cargo ou da função que exercem, né? O ordenamento jurídico concede a eles um poder. Esse poder é exercido principalmente em benefício próprio ou em favor de outrem ou da sociedade. O policial, vamos pegar aí um agente público policial, quando ele exerce aquele poder, ele está exercendo em benefício próprio ou em benefício da sociedade? Em benefício da sociedade. Então não seria correto, adequado, o policial, por exemplo, falar que tem um direito subjetivo de realizar uma determinada blitz, uma operação para revistar as pessoas. Ele tem um poder jurídico. Tanto é que esse poder, assim como todo e qualquer direito subjetivo também, e faculdade jurídica também, tem limites. Se ele ultrapassar esses limites, ele está agindo com abuso de poder. Porque, principalmente no poder jurídico, você tem uma característica interessante. A finalidade principal, não somente, tá? Mas principal é direcionar ali aquele poder, o exercício daquele poder para um terceiro, ou seja, para outrem. Eu exerço esse poder e nesses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, nós temos aí como uma característica forte, eu exerço em favor de outrem, em favor da sociedade, em favor do menor, em favor de um idoso, eventualmente, tudo bem? Então, aí nós temos as diferenças principais entre direito subjetivo, faculdade jurídica e poder jurídico. E agora, nós temos um tema muito interessante que está no item 2 desse nosso roteiro de aula. O item 2, ele começa aí bem no finalzinho da primeira página. E é uma divisão clássica que nós estudamos aqui, introdução ao estudo de direito, entre os ramos do direito público
e ramos do direito privado. Que diferença é essa? Que dicotomia é essa que existe aí? Direito público versus direito privado. Qual é a diferença que nós temos aí entre o direito público e o direito privado? Quais disciplinas ou quais ramos do direito pertencem a esse grupo do direito público e quais pertencem a esse grupo do direito privado? É isso que a gente já vai ver no nosso próximo vídeo. Tudo bem? Até já!